nome é Tamires, eu sou professora de ciências e hoje eu vou dar uma introdução à genética e à biotecnologia. A gente, durante a aula, vai entender alguns conceitos principais da genética, como também a importância da biotecnologia para a nossa sociedade e a influência que ela causa nesse nosso meio, ok? Para isso, a gente vai tentar definir genética. Genética, ela é uma área da biologia que estuda o mecanismo da hereditariedade de herança biológica. Simplificando, genética ela estuda todas as nossas características de um indivíduo para o outro, a sua relação com que outros indivíduos herdam herança genética, ou seja, características genéticas dos indivíduos, ok? E aí a gente vai iniciar agora sobre os conceitos básicos, algumas denominações que são importantes dentro da área da genética, ok? Vamos começar com células haploide e diploide, ok? Células haploides são aqueles que possuem apenas um conjunto de cromossomos e células diploide são que possuem dois conjuntos de cromossomos. A gente vai ver mais na frente a definição do que são cromossomos e genes, ok? Então a gente vai ver que células haploides são aquelas que apresentam um conjunto de cromossomos e células diploide, dois conjuntos juntos de cromossomos. E aí a gente vai ver agora o que são cromossomos, ok? Cromossomos são sequências da molécula de DNA em forma de espiral que apresenta genes e nucleotídeos, ou seja, cromossomos é onde está todas as características genéticas do indivíduo. Então a gente vai ver, quando a gente sempre fala de cromossomos, é onde está todas as informações sobre nossas características, sobre se é homem, se é mulher, se é estrutura de tamanho, cor, pele. Então a gente vai ver que os cromossomos ele é a peça principal da genética. É onde eles encontram todas as informações necessárias para tentar as probabilidades da sua hereditariedade, ok? E a próxima são os genes. Genes são fragmentos nas sequências de DNA. Eles são responsáveis por codificar as informações que irão determinar a produção de proteínas e atuam no desenvolvimento de características do ser vivo. Então, o gene ele já está dentro do cromossomo, é a parte na qual eles vão absorver, por exemplo, eu tenho cor do meu cabelo é preto, então os genes vai adquirir através do cromossomo essas características e vão determinar as outras características dos nossos indivíduos, por exemplo, cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo. Então o gene ele é responsável por direcionar essas características que está dentro do nosso cromossomo, ok? E aí a próxima característica são alelos e alelos múltiplos. Então a gente vai entender um pouquinho o que são alelos. Alelo é cada uma das várias formas que o gene ele ocupa no nosso cromossomo. Então ele determina o mesmo caráter. O que é que acontece? Alelo é onde eles vão definir as estruturas do nosso corpo, da nossa característica. A gente viu que o cromossomo ele absorve, os genes eles vão direcionando e o alelo é que vai separar todas essas características. E aí existem alelos múltiplos e alelos separados. E aí a gente vai ver que existe alelo dominante, alelo codominante e alelo recessivo. Essas características de dominantes e recessivos estão muito ligadas ao nosso sexo, sabendo que mulher são totalmente dominante e o homem, por sua vez, recessivo, porque são características totalmente diferentes, ok? E aí a próxima característica, que talvez a mais importante para muitos de nós, é os fenótipos e genótipos, ok? Os genótipos são um conjunto de informações contidas dos genes, ou seja, por exemplo, o irmão gêmeo tem o mesmo genótipo, pois possui o mesmo gene. E fenótipo é a expressão, ou seja, são um conjunto de características que vemos nos seres vivos. Existe uma grande diferença de fenótipo e genótipo. Genótipo são aquelas características que podemos dizer que não podem ser modificadas, por exemplo, quantidade de braços, de pernas, de dedos. E fenótipo, a gente já começa a caracterizar que são aqueles que podem ser modificados, por exemplo, cor de olhos, cor da unha, cor de cabelo, cílios,
são algumas estruturas do nosso corpo que podemos modificar. Então, fenótipo é tudo aquilo que o nosso corpo pode ser modificado, e genótipo, como são características genéticas, não podem ser modificadas, ok? E aí a gente vai ver a herança ligada ao sexo. Então, a gente sabe que os cromossomos sexuais são aqueles que determinam o sexo do indivíduo. E como eu falei para vocês, a mãe é XX, são totalmente dominantes, e o homem, por apresentar o X e o Y, eles são recessivos. E aí vocês fazendo esse compartilhamento, fazendo um pareamento, ou fazendo a forma da classificação desses seres, é capaz de você decidir a porcentagem ou probabilidade daquele indivíduo vir homem ou mulher. Então, na imagem a seguir, a gente começa a observar que ele pode ser 50% homem e 50% mulher. E aí a genética ela veio para facilitar, para tentar compreender essas características e probabilidades que o nosso indivíduo tem de poder adquirir ou saber o sexo na qual o nosso filho ou qualquer outro parentesco possa vir. E aí a gente vai ver a relação entre genética e biotecnologia, ok? A genética na biotecnologia é na área da biologia e da agricultura. Ela é utilizada para a produção de alimentos transgênicos. Na área da medicina é utilizado para os estudos de célula-tronco e clonagem, e a genética atual vem mapeando os genes de diversas espécies de animais através do projeto Genoma. Então, vejam só, quando a gente fala de alimentos transgêneros, a gente fala daqueles alimentos que já são modificados geneticamente. Um exemplo que eu posso trazer para vocês desse tipo de alimento é a banana. Se vocês forem ingerir a banana, vocês vão perceber que as sementes que estão presentes dentro da banana estão mortas. Então, essas sementes ela já foi modificada, geneticamente modificada. Como também vários outros alimentos que na qual consumimos, eles já foram geneticamente modificados. Por exemplo, o padrão, a gente vê aquelas frutas totalmente bonitas, totalmente certa, todo aquele padrão de beleza, mas por dentro eles foram totalmente modificadas, e aí a gente chama de alimentos transgênicos. Quando a gente fala de célula-tronco, ele ajuda muito. A gente sabe que hoje célula-tronco é essencial para a nossa medicina, ok? Eles tentam lá tentar curar a doença através de célula-tronco, que célula-tronco ele é fundamental no nosso organismo. E aí vem o projeto Genoma, que eles fazem com que estudam as variabilidades genéticas daqueles animais, por exemplo, alguns animais em extinções, o processo evolutivo dos animais. Então a gente percebe que a biotecnologia ela está muito presente na nossa genética, e com isso pode facilitar bastante o entendimento de espécies em extinção e a existência de novas espécies. Então é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.